E aí, seus clubistas, bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para a partida contra o Fluminense. Esse jogo vai acontecer no dia 16, falta ainda um tempinho, mas já dá pra gente ter em mente qual é a escalação do Vasco para esse jogo. Na verdade, existem duas variações que o técnico Ramon Dias pode colocar em campo. Se ele não colocar uma, ele vai colocar a outra e vou passar essas possibilidades no vídeo de hoje para vocês, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Pegue esse nosso vídeo, compartilhe em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, é muito importante o seu compartilhamento para o nosso canal continuar crescendo. Show? Vai fazer sua aposta nos jogos desse meio de semana. Amanhã vamos ter jogo da Seleção Brasileira. Aposta pela PagBet, primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. Acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. Então, rapaziada, já estamos aqui com a possível escalação do Vasco para esse jogo contra o Fluminense. Essa é a primeira variação que o técnico Ramon Dias pode colocar em campo. Goleiro Léo Jardim no gol. Na lateral direita eu acredito que ele vai abrir mão do Robson Bambu e deve voltar com o Puma pro time titular. E aí você vai me perguntar, pô Maurício, por que tu tá achando isso? Cara, o Bambu tá mal demais nesses últimos jogos, não consegue agregar nada ofensivamente. Defensivamente, o lado direito do Vasco continua mal porque o Bambu não consegue ser esse jogador que passa essa segurança defensiva. Então, para você ter um jogador ruim defensivamente, pelo menos que você tenha alguém que tenha alguma intimidade com a bola no setor ofensivo. Eu entraria com o Puma de titular. Eu não suporto mais o Robson Bambu na lateral direita. É um jogador que vem dando muita dor de cabeça. É um cara que não consegue agregar nada no ataque do Vasco. O lado direito de ataque do Vasco acaba se tornando um vazio de ideias com o Robson Bambu. Então, não dá. Seria um erro pra mim se ele entrasse com o Robson Bambu de titular, beleza? Na zaga teremos Maicon. O Medel está suspenso, terceiro cartão amarelo, não vai jogar, então ele vai manter o Maicon no sistema defensivo. Será o terceiro jogo do Maicon como titular do Vasco. Jogando ao lado do Maicon teremos o Léo, isso aqui são certezas. O Léo, o Maicon e o Piton na lateral esquerda, o Léo Jardim, isso são certezas que serão titulares no time do Vasco. Agora, Zé Gabriel estará de volta ao time. Zé Gabriel cumpriu suspensão no último jogo contra o Bahia, fez falta, o Vasco sentiu falta ali dele sim no meio de campo, tá de volta, vai estar ali em plena forma física para ajudar o Cruz Maltino. Tomara que ele mantenha o nível de atuação que ele vinha tendo antes ali de ser suspenso. Show? Uma boa volta aí no time do Vasco, o Zé Gabriel. No meio de campo, também quem é presença garantida é o Paulinho. Tá jogando muita bola, tá fazendo a diferença absurda no time do Vasco. É um jogador que marca, ataca, cria situação de gol, tem intensidade o jogo todo, cobre todos os espaços do campo. O Paulinho conduz bem a bola. Grande jogador, tá sendo o melhor jogador do Vasco desde aí que ele começou a jogar naquela partida contra o Grêmio. Paulinho vem fazendo a diferença, vem sendo o coração do time do Vasco no meio de campo, tá jogando muito bem e é a única presença ali que eu falo, porra, esse cara tá garantido no time, é Paulinho e mais 10. E aí podemos ter no meio de campo o Praxedes sendo mantido como titular. O Ramon Dias gosta dele, ele não fez um bom jogo contra o Bahia, tanto que foi substituído no intervalo, e o Marlon Gomes entrou muito bem. Eu ainda acho que ele vai manter o Praxedes no time, mas não descarto uma entrada do Marlon Gomes. Marlon Gomes retomando sua confiança, é um cara que tem o 1 para 1, é um jogador que consegue ser dinâmico e consegue atacar mais ali os espaços do que o Praxedes. O Praxedes é um cara mais de passe, mais de um jogo de toque de bola. O Marlon Gomes é um cara mais para um jogo de correria. E assim, se o Vasco for nessa formação aqui, nesse 4-3-3, o Praxedes deve jogar. E aí o Paê jogaria na esquerda, trazendo as jogadas para o meio. O Peck jogaria no lado direito e o Verratti no ataque. Se ele repetir o que ele fez no jogo contra o Bahia no segundo tempo, aí já muda. O Paê vem jogar aqui no centro, fica Sebastião Ferreira também como opção, ao lado do Verratti no ataque. E o Vasco fica com essa configuração. E aí o Marlon Gomes teria que ser titular, porque a gente viu nesse jogo que o Vasco ficou sem pontas. Como o Vasco ficou sem pontas, o Marlon Gomes atacava muito pelo lado esquerdo. Dava essa profundidade que não tinha ninguém para dar, tá ligado? Então aí o Marlon Gomes teria que ser titular, porque o Praxedes não tem essa característica. E do lado direito, quem ocupava o setor ofensivo nas ultrapassagens quando entrou foi o Puma, jogando aqui um pouco mais à frente.
E aí o time ficaria com essa formatação aqui em campo, na fase ofensiva. Na fase defensiva é o tradicional, volta ali os atacantes para pressionar e tudo mais. E aí o Payet joga pelo meio ali de fato como um camisa 10. São duas opções. Se ele jogar com o Payet no centro, ele vai botar uma dupla de ataque com o Sebastião Ferreira e Verratti. Se ele for jogar com o Payet um pouquinho mais aberto, o Peck um pouquinho mais aberto, o Verratti mais no centro, aí vem o Praxedes pro time. E eu acredito que essa vai ser a formação. Essas são as duas variações que o técnico Ramon Dias pode colocar em campo nessa partida. Mas é quase que certo que o Payet deve iniciar como titular, porque ainda tem muito tempo para trabalhar. É um jogador que vem treinando bem, é um jogador que entrou bem no jogo contra o Bahia, jogou os 45 minutos ali. Então eu acredito que o Payet já deve iniciar como titular nesse jogo contra o Fluminense, e aí vai fazer uma diferença tremenda. Jogando em um gramado bom lá no Newton Santos, favorece demais o estilo de jogo do Payet. Vou falar para vocês, se ele tiver inspirado no dia, vai acabar com o jogo. Mas comentem embaixo a opinião de vocês, com qual dessas duas formações você entraria. Com o Peck, com o Sebastião Ferreira, com o Payet jogando mais por dentro, aquela formação que ele utilizou no segundo tempo contra o Bahia, ou aquela formação mais tradicional do time do Vasco. Comenta aí embaixo a opinião de vocês, beleza? Quando ele faz esse movimento do Payet um pouquinho mais aqui do lado, cara, o Payet talvez teria uma obrigação defensiva maior do que ele teria jogando aqui pelo centro. Mas comentem embaixo a opinião de vocês, galera, beleza? Vai também fazer sua aposta em Vasco vs Fluminense, é na PagBet, no primeiro link do comentário fixado, beleza? Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!